Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Depois de ouvirmos o evangelho mais lindo, vamos para mais uma reflexão. Finalmente chegou o Pentecostes. Nós celebramos o período pascal, onde nós fizemos uma linda caminhada como igreja, como pessoa, desde o período quaresmal, nos convertendo, nos moldando para nos tornarmos pessoas melhores. E hoje, com a festa de Pentecostes, Jesus distribui para cada um e cada uma de nós aquilo que é de mais lindo, que é a sua paz. O texto do Evangelho vai dizer que no anoitecer, naquele primeiro dia da semana, ainda estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus entrou. E os discípulos aqui não têm mais medo. Eles já sabem quem é Jesus, porque não é a primeira vez que ele aparece. Eles já têm plena certeza que aquele Jesus que eles tanto acreditou é o ressuscitado e é a plena realização de tudo aquilo que um bom judeu sonhou. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. E é tão interessante o evangelho de hoje, porque ele não fala tanto sobre o Espírito Santo, porque isso é tarefa de Atos dos Apóstolos que nós vimos na primeira leitura. Mas ele vai dizer: "A paz esteja convosco." E aí ele vai repetir por 2 vezes. E aí ele vai dizer: "Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E aí ele vai dizer, reforçando aquilo que nós ouvimos na primeira leitura: "Recebei o Espírito Santo." O evangelho de hoje lembra a nossa crisma, quando nós fomos ungidos e o bispo ou o padre, aquele que foi delegado, fazia o sinal da cruz na nossa fronte e dizia: "Recebei o Espírito Santo, o dom de Deus." E a gente respondia o amém. Então, quando Jesus hoje nos envia, sopra sobre nós o seu Espírito Santo, o seu Espírito que vai nos impulsionar a sermos aquelas pessoas que prometemos na Quaresma, sermos servidoras e seguidoras de Jesus. Então, Jesus não está mais presente na terra, mas ele nos ungiu com seu Espírito para darmos continuidade. E aí ele vai dizer: "Vocês têm a missão de perdoar os pecados. Vocês têm a missão de ser pessoas testemunhas do meu amor, da minha misericórdia." Isso nos dá uma grande responsabilidade. Eu sempre venho questionando, nas reflexões que eu faço, não questionando os outros, mas questionando a mim em primeira mão e jogando também nas mãos de vocês que tipo de cristão, que tipo de cristã eu estou sendo dentro do movimento, dentro da minha família, dentro da minha comunidade. Eu estou de fato sendo essa pessoa que se sente responsável, enviada por Jesus
e ser testemunha do amor de Jesus para as outras pessoas? Muitas vezes nós somos pedras de tropeço. Muitas vezes nós não somos enviadas por Jesus. Eu me envio do meu jeito e quero que as pessoas façam do meu jeito. Ai, gente, seria tão bom, não seria? Que todo mundo fizesse do meu jeito. Mas esse não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é muito mais sério, é muito mais profundo. Porque o projeto de Jesus é atrair as pessoas para o seu caminho. E hoje eu sou responsável de trazer as pessoas para o caminho de Jesus. E não é com violência, não é com ignorância, não é na força que eu consigo trazer as pessoas, mas é pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão, pela bondade, por tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que tenhamos um excelente domingo, um beijo no coração e até domingo que vem. E vivamos Jesus ressuscitado, Jesus eucarístico, Jesus misericordioso, Jesus bom pastor, para podermos bem celebrar o dom do Espírito Santo sobre cada um de nós, a nos iluminar na nossa caminhada.